A questão que a gente vai tratar hoje trata justamente de uma reportagem. O título da reportagem é Jed Wolchok, o futuro do tratamento do câncer é personalizado. Na verdade, essa reportagem, como o próprio lead da reportagem fala, é sobre justamente a luta contra o câncer. O lead diz, o oncologista americano explica por que a imunoterapia está mudando a forma de lutar contra os tumores. Como a própria reportagem, já desde o título, com a citação do cientista e do lead, a gente já pode perceber que ela vai falar sobre essa luta a respeito do câncer utilizando a imunoterapia, que é essa nova tecnologia. A pergunta é justamente sobre isso. Considerando as ideias desenvolvidas pela reportagem, conclui-se que o texto tem a finalidade de... Independente de você ler ou não a reportagem, de maneira geral, ela tem essa função de informar alguma coisa. Ela explica alguma informação para o leitor. Diferentemente da notícia que está contando um fato, a reportagem ela conta a respeito de algum assunto, que inclusive pode ser baseado em um fato. Mas a intenção da reportagem inicialmente é explicar alguma coisa para que o leitor fique sabendo a respeito daquele assunto e possa ter inclusive a oportunidade de se aprofundar. Quando a gente sabe que o texto base da questão é uma reportagem, a única alternativa que complementa adequadamente a intenção dele é justamente a alternativa C, revelar novidades científicas da área da imunoterapia. A gente sabe que é da imunoterapia por conta do lead e fala sobre as revelações justamente das novidades científicas, porque é basicamente o que a reportagem faz. Quando você lê a reportagem, você percebe que justamente essa é a intenção, falar sobre a imunoterapia na luta contra o câncer. Na questão que a gente vai comentar hoje, trata de um cartaz. O cartaz é esse aí que você está vendo. Nesse cartaz tem um convite, na verdade, para que o leitor venha se encaixar nessa ideia, como diz lá no topo, que é um cartaz da Pastoral do Surdo, e vai divulgar um curso básico de Libras. No cartaz aparecem algumas mãos simbolizando, justamente representando as letras que formam a palavra Libras em Libras, né, utilizando a linguagem brasileira de sinais. E aí a pergunta é justamente essa. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos capazes de nos revelar que o público-alvo do cartaz é formado por... Se a pessoa tem algum conhecimento de Libras, ela possivelmente vai conseguir decifrar e vai conseguir entender as mãozinhas ali representando a palavra Libras, utilizando Libras. Se não, ela pode ler o cartaz que está escrito em língua portuguesa, então vai ficar fácil para qualquer pessoa ler. E aí você acaba percebendo que existe essa intenção, tanto de atingir o público que conhece um pouco de Libras, como aquele público que não sabe nada de Libras. O curso é justamente isso, é um curso básico de Libras, então tanto alguém que já tem um conhecimento consegue ter o interesse no curso, como aquele que não tem. Então, quando a pergunta vem nos revelar que o público-alvo do cartaz é formado por, então, tanto pessoas que sabem um pouco de Libras, quanto aqueles que não sabem. Inclusive, os próprios surdos, que ainda não sabem Libras, podem ser o público-alvo do cartaz. Então, a alternativa correta é a alternativa B, que fala justamente isso. O público-alvo do cartaz é formado por surdos ou ouvintes que apresentem interesse em aprender Libras. Na questão de hoje, há uma propaganda a respeito de um produto que é contra o fumo. O título da propaganda é "Coniciga, parar de fumar fica muito mais fácil". Uma propaganda publicada numa revista, e aí esse título dessa propaganda vai tratar justamente sobre esse produto que ajuda as pessoas a pararem de fumar. Junto com o título vem 3 tópicos aqui. E um deles fala assim: fumar aumenta o número de receptores do seu cérebro que se ativam com nicotina. Quando você começa a ler a reportagem, na verdade, quando você começa a ler o texto de maneira geral, você percebe que ele está se direcionando para o leitor. Ele está falando diretamente com ele, né? O número de receptores do seu cérebro. Então está se dirigindo ao leitor para que esse leitor possa se identificar com esse texto. A pergunta vai tratar justamente disso. Levando em consideração o caráter persuasivo do texto acima, infere-se que o melhor recurso argumentativo utilizado na intenção de garantir proximidade leitor-enunciador é ou são. Então, para garantir essa proximidade entre o enunciador, aquele que fala no texto, e o seu leitor, existe aí esse recurso de conversar com o próprio leitor, utilizando esse pronome seu, que inclusive vai aparecer em alguns outros lugares do texto. No ponto seguinte, por exemplo, ele fala assim: você interrompe o fornecimento e você sente os desagradáveis, enfim. Quando ele se dirige para o leitor, ele está falando ali diretamente com ele para que o leitor possa ter uma identificação e uma aproximação ali entre o enunciador, o autor do texto, e o próprio leitor. Então, para garantir essa aproximação, a alternativa correta fala justamente sobre isso. A utilização dos pronomes de segunda pessoa, seu, você, que fazem um apelo direto ao leitor. Lembrando que o você é um pronome de tratamento utilizado em alguns momentos como segunda pessoa, inclusive concordando com ele.
Então, essa proximidade com o leitor é garantida justamente pela utilização de pronomes. Na questão de hoje, tem um texto justamente tratando sobre a língua portuguesa na sua especificidade em relação a Portugal. Acompanhe a leitura do texto, ele é bem curtinho. Ele fala assim: em Portugal, você poderá ter alguns probleminhas se entrar numa loja de roupas desconhecendo certas sutilezas da língua. Por exemplo, não adianta pedir para ver os ternos, peça para ver os fatos. Paletó é casaco, meias são peúgas, suéter é camisola. Mas não se assuste, porque calcinhas femininas são cuecas. Não é uma delícia? Esse texto está publicado numa revista, a revista Viaje Bem, é de autoria de Rui Castro, e aí a pergunta vai tratar justamente sobre como é que esse texto pode ser lido, né? O texto destaca a diferença entre o português do Brasil e o de Portugal, quanto a, e aí ele está querendo saber exatamente qual é o aspecto das diferenças entre a língua portuguesa no Brasil e Portugal que está sendo tratado no texto. Como ele está falando justamente sobre as palavras, sobre o léxico da língua, a única alternativa correta é a alternativa A, que fala justamente sobre o campo lexical. As outras alternativas, composição vocabular, não é como as palavras são compostas. A forma de pronúncia, muito menos. Não tem nem como fazer isso direito num texto escrito. Ao gênero, pior ainda, não se fala de masculino e feminino. E em relação à letra E, a estrutura sintática, não. Ele está falando especificamente das palavras, o campo lexical. Então, a alternativa correta é a letra A. No texto de hoje, na questão de hoje, o texto trata justamente sobre a forma como as gírias são incorporadas à língua portuguesa. Mas ela trata até de uma maneira um pouco distorcida da nossa realidade. O texto é bem curto, tem apenas 3 linhas, acompanhe. A pampa truta. A gíria é o elemento mais intercambiável entre as tribos. Ela se dissemina rapidamente e acaba se incorporando ao vocabulário de todas elas. Esse foi um pequeno texto publicado na revista Ana Maria, em 2005, e ele começa justamente com uma gíria até bem antiga, né? 2 gírias, na verdade, né? A pampa e truta. São gírias aí das décadas passadas e que mostram aí a maneira diferente como a própria linguagem era tratada antigamente. Mas a pergunta fala sobre as gírias em geral, não especificamente sobre essas, né? O texto promove a ideia de quê? Então é isso que ele quer saber. Qual é a ideia que esse texto, de maneira geral, a língua portuguesa, como é que ela trata as gírias? A única alternativa correta fala justamente sobre a maneira como essas gírias podem ser incorporadas ao vocabulário e de maneira muito natural, de maneira muito normal. A alternativa certa é a alternativa B, que fala que o emprego intensivo de gírias entre os falantes faz com que essa variedade linguística se propague rapidamente. Na verdade, isso acontece muito, não só com palavras específicas, mas também com expressões. Só para ter uma ideia, a própria palavra legal, que antigamente tinha apenas uma aplicação jurídica de falar sobre a lei, aquilo que estava dentro da lei, ainda hoje tem essa aplicação, mas hoje em dia ela está muito mais incorporada para falar de alguma coisa boa que aconteceu ou de algum objeto muito bom, ele é considerado um objeto legal. Então a gente tem uma palavra que foi utilizada inicialmente como gíria e acabou sendo incorporada à língua. Mas isso só acontece, como a própria alternativa correta diz, com o uso intensivo. Na questão que a gente vai tratar hoje, a gente vai tratar de um famoso aplicativo que você deve ter aí no seu smartphone. É o WhatsApp. O texto é uma reportagem falando de maneira geral sobre o WhatsApp, intitulado WhatsApp, uma nova revolução nos costumes digitais. E aí, de maneira geral, ele vai tratar justamente sobre o modo como o WhatsApp funciona, as particularidades que ele tem, as suas ferramentas, a sua principal usabilidade. E aí não traz muitas informações diferentes do que o senso comum já sabe de maneira geral. Mas é uma reportagem, como tal, acaba se debruçando sobre o assunto de maneira até bem detalhista. A pergunta vai tratar justamente sobre isso, reconhecendo o impacto social e o papel desempenhado pelas diferentes tecnologias da informação, pode-se inferir do texto que o aplicativo WhatsApp, e aí ele está querendo saber quais são os impactos que o aplicativo WhatsApp terá ou já tem na sociedade contemporânea, na sociedade que já está utilizando esse aplicativo há algum tempo. A alternativa correta vai falar sobre essa influência do WhatsApp na sociedade, na cultura até. Ele diz, o WhatsApp vem ocupando lugar expressivo entre usuários de sistema de mensagens por ser mais barato, mais simples e ter mais recursos que outros sistemas. Então essa alternativa correta vai tratar justamente sobre a maneira como o WhatsApp é visto na sociedade e é justamente isso que o texto está falando, o impacto desse novo aplicativo e as novas maneiras que a gente tem de se comunicar por meio dele. Bons estudos!